pessoas me procuraram para dizer, olha, Clayson, esse é o momento para a gente ser solidário ao deputado Renato Freitas, do PT. Ele é deputado estadual pelo Paraná e é uma pessoa da luta. Ele é realmente uma pessoa que a gente tem um profundo respeito, especialmente pelo fato de ser alguém que representa uma sociedade que, de certa forma, é marcada por muitas questões ligadas a racismo, a preconceito. E, de certa forma, ele é um representante dessas pessoas que são vítimas dessas ações que a gente lamenta muito que ainda existem aqui no país. Além disso, é um sujeito competente, é um sujeito inteligente, é uma pessoa que entende, não é aquela pessoa que ouviu o passarinho cantar e não sabe aonde, né? Ele entende o papel que ele desempenha. Então, a gente tem um profundo respeito. O que aconteceu? Ontem houve uma situação em que uma pessoa acabou, digamos, jogando o carro para cima dele e depois desceu do carro, começou a provocá-lo e o Renato, ele acabou então entrando em vias de fato com essa pessoa. As imagens, eu acredito, você já deva ter tido acesso. Na verdade, eu não quero reproduzir essas imagens aqui por um motivo simples, porque elas estão em todos os lugares, já virou meme, né? Já tem gente tipo mamãe falei, analisando com risadas, com deboche, dizendo, olha, mas ele era lutador, acabou levando um murro na cara, não sei o que. De fato, o Renato Freitas levou um golpe, né, um murro na cara, quebrou o nariz. E existem essas questões, né? A extrema-direita, ela tá delirando de alegria em ver uma pessoa do campo oposto, né, uma pessoa da esquerda, sendo agredida na rua, né? Isso para eles é uma maravilha, é um show, é um espetáculo. Já tem figurinha, já tem meme, já tem uma série de coisas que criaram em torno disso. Foi o assunto, né, de ontem, dessa parte da manhã de hoje, e a gente vai trazer aqui para você o que eu acho mais importante, que é a explicação do próprio Renato sobre o que aconteceu. A situação objetiva. E depois disso, eu quero trazer um comentário sobre o que eu penso a respeito de tudo isso, levando em consideração essa introdução que eu fiz, com respeito a ele e tudo mais. Mas antes disso, antes de colocar o resumo dessa história, eu quero colocar a explicação do Renato Freitas, que é importante. Vamos lá. Salve, salve, família! Muita gente vindo perguntar o que aconteceu hoje, o que levou o deputado Renato Freitas a estar brigando na rua. E eu te respondo, infelizmente o motivo foi o mesmo que fez eu brigar na rua desde que eu era criança, do ensino fundamental, do campinho, da rua. Racismo, humilhação, injúria, violência, agressão. Eu não aprendi a abaixar a cabeça. Não me orgulho de estar brigando na rua, jamais. Você que está me assistindo, não inveje o homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Mas o fato é que hoje eu estava com a minha amiga, também negra, nós dois atravessando uma rua e o cara tocou o carro em cima de nós para dar um choque, para mostrar que ele tem um carro, que ele tem poder, ou sei lá o quê. E eu só olhei, nem gesticulei, nem falei, só olhei. Atravessei a rua, olhei pelo vidro, ele já abaixou o vidro, tá olhando o quê, cara? Daí já começou a me xingar, saiu do carro e veio pra brigar, filho. Daí, sorte que eu tava com o meu parceiro, meu assessor ali, que já deu a bafa dele ali, ele já voltou, ele trabalhava a princípio no estacionamento ali. Daí depois foi atrás de nós, filmando daí, pra criar views, pra cavar a falta. E ele filmando, eu não imaginaria que ele ia começar uma agressão. E eu também não comecei, justamente porque ele estava filmando, é o que ele queria. Mas ele filmando começou a agressão. Veio assim, ó, bateu comigo de corpo, assim, de peito a peito, tentou me dar um soco. E daí a briga começou, deu os chutes nele, ele me deu um soco, esse que quebrou meu nariz, né? Eu caí, levantei, fui até ele, continuei brigando até imobilizar ele. E na hora que eu imobilizei ele, todo mundo que estava assistindo e filmando e etc., quando eu estava apanhando, estava suave. Quando eu imobilizei ele, daí apareceu todo mundo, separou. Mas tranquilo. Eu não vou aqui nem aparecer como agressor e nem como vítima. Mas o fato é esse. Qual a motivação para alguém sair do carro, no meio do nada, e vir te agredir? E filho, Curitiba, filho. Para sobreviver, só sendo sobrevivente. Sim, eu sou solidário ao Renato Freitas. Eu entendo que ele foi provocado, que ele estava passando na rua, uma pessoa chegou e foi para cima dele e acabou acontecendo o que aconteceu.
Tem são duas questões importantes. A primeira é a mais simples de todas. Esse é um caso de polícia, né? Esse é um caso em que ele foi atacado, em que ele foi hostilizado, e aí, obviamente, isso deveria virar um caso de polícia. O Renato não falou a respeito disso, eu não sei se ele lavrou um boletim de ocorrência, eu não sei o que aconteceu, mas se ele fez, ele não fez o comentário nesse vídeo, e eu acredito que esse seja um caso de polícia, apesar do próprio Renato ter co-participado da ação, né? Porque ele também vai para cima, vem para cá e tudo mais. A segunda é a mais importante, eu considero a mais relevante, porque nós que somos de esquerda, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos atos, não só publicamente, tá? Até do ponto de vista pessoal, no nosso cotidiano, na nossa vida, nas nossas atitudes que, entre aspas, as pessoas não veem. A gente tem que estar muito atento a isso. Mas principalmente quando as pessoas estão aí vendo uma briga na rua, eu não sei quem poderia ganhar com isso. Em nenhum momento eu não vejo que o deputado poderia ter algum benefício, vamos dizer assim, ou alguma coisa positiva brigando na rua. Então, mesmo sendo solidário, como eu repito, ao Renato Freitas, eu considero que ele errou. É um erro. É um erro por uma questão muito simples. A gente não pode dar margem para que as coisas voltem contra a gente e contra o nosso grupo. Eu sei que é muito difícil, eu sei que no calor do momento, talvez, eu não sei, talvez eu faria a mesma coisa, não sei. Eu acho que não, né, porque eu não sou tão bom assim de briga, e se alguém vier para cima de mim, a possibilidade de eu morrer é muito grande, né, então eu tenho um instinto de preservação. Mas sendo um deputado, e principalmente sabendo da responsabilidade que tem, o ideal, todas as pessoas hoje têm celular. Se as pessoas foram com o celular para cima dele, então, e ele estava com um assessor do lado, então o ideal seria que ele utilizasse o celular dele também para filmar o agressor, a pessoa que estava hostilizando, e para que depois ele pudesse tomar uma atitude jurídica a respeito, porque eu considero que essa sim é a atitude pedagógica. O Renato Freitas, ele é um exemplo para muita gente. Existe uma quantidade enorme de jovens de esquerda que se espelham no Renato. E brigar na rua não é um exemplo, sabe? Sair no tapa com as pessoas, isso não é um exemplo. Especialmente porque isso não resolve absolutamente nada. Assim, a gente vai dar um passo na vida brigando, né, na rua ou em qualquer lugar. E é importante a gente colocar isso. Então eu espero que essa situação toda faça com que o Renato possa ter uma reflexão. O Renato hoje é um dos principais nomes, ele é um dos principais quadros da esquerda e do PT, ele é petista, né? Apesar do rapaz ter dito que ele era um vereador do PSOL, ele é um deputado estadual pelo PT. E ele é um quadro do PT importante. Ele é uma figura importante dentro do partido, né? Eu não sou petista, eu não sou filiado ao PT, mas eu considero ele um quadro importante dentro do partido. Peço licença aí para os petistas para que eu possa dar. É uma opinião, né? Você que é petista pode discordar e você vai ter mais propriedade porque você é filiado ao partido. Mas é importante a gente deixar claro aqui que essa não é a militância que a gente defende. A militância por intermédio de chamar as pessoas para brigar na rua. Então ele poderia ter filmado, né? E filmando, ele poderia ter, sem o menor problema, né? Ele poderia ter processado, ele não sairia dali como covarde, ele não sairia dali como, sabe, uma pessoa que foge da luta ou qualquer coisa assim. Não penso assim, não acredito que esse seja o ponto. Acho que isso iria expor muito mais o agressor e expor a direita e a extrema-direita. Tá claro que esse cara é um cara de direita ou de extrema-direita. Tá claro isso, né? Ninguém iria hostilizar uma pessoa dizendo, vereadorzinho do PSOL, não sei o quê, à toa, de graça, né? E a gente Curitiba, né? A gente sabe como é que é, né? Tem uma quantidade enorme, tem muita gente, o próprio Renato é de esquerda, e é um deputado estadual, mas tem muita gente de direita lá, dessa direita reacionária. Então e não é só Curitiba, né? No Brasil inteiro. Então ele errou, é um erro. A gente também tem um ponto que isso dá margem para a extrema-direita, né? Olha essa postagem aí do Geyer. Esse verme, né? Imagina o Geyer, cara, chamando um cara de verme. Já foi caçado,
o Barroso deu, não sei o quê, né? Então, quer dizer, nessa hora eles deitam e rolam, né? Eles se orgulham em colocar uma postagem dessa, né? Um cara que matou pessoas bêbado, chamando o deputado de verme. Sou solidário, mas eu preciso ser honesto com você que está me acompanhando aqui, com você que está aqui no canal. Não brigue por conta de nada nessa vida, a não ser que seja por absoluta legítima defesa e que a última alternativa que você tem é fazer alguma coisa para que você não morra ou para que não seja você o agredido. Ali, como ele estava com um assessor, me parecia que estava bem simples, ele poderia tranquilamente filmar, sair do local e mover um processo que ele iria ganhar, né? E expor, da mesma forma que ele foi exposto, porque quem filmou foram as pessoas que foram lá para cavar essa falta, então ele proporcionou que essa cena pudesse ser, de certa forma, explorada por aqueles que foram lá justamente para criar essa cena, e a gente não quer isso. Então, hoje a gente sabe que não adianta vir com um discurso pacifista no meio de uma situação como essa, porque eu sou uma pessoa pública, eu tenho um canal, as pessoas me reconhecem, não é lógico, eu não sou um cara famoso, né, de jeito, estou muito longe de ser isso, mas uma vez ou outra, uma pessoa ou outra acaba reconhecendo, e a gente sabe que as pessoas às vezes hostilizam. Já aconteceu de eu estar na rua e as pessoas passarem com um carro e xingar. Isso já aconteceu comigo, tá? E o que eu posso dizer a respeito disso? Eu vou lá brigar? Não, eu posso, como já aconteceu também, eu vou filmar e depois a gente vai se ver juridicamente falando. E eu nem, veja bem, eu nem exponho aqui no canal, que é a minha vitrine, eu poderia expor aqui, mas como eu acho que é uma questão jurídica, pedagogicamente falando, eu acredito que juridicamente seria a alternativa, né? Não na base do tapa. Mas eu sei que isso é muito polêmico, eu sei que muitas pessoas acham que o que o Renato Freitas fez foi o certo, mas eu queria a sua opinião, eu quero que você coloque aqui se você concorda comigo ou não. Aliás, é o direito seu discordar, como a gente sempre falou aqui, né? Você tem o direito de discordar. Coloque a sua opinião aqui, o que você acha a respeito disso. Você acha que ele deveria ir para a briga? Você acha que ele deveria ir para as vias de fato? Você acha que foi um erro? Eu só peço, por favor, que a gente entenda que o Renato Freitas, ele precisa dessa solidariedade, porque a gente sabe que isso tudo foi provocado pelo agressor, pela pessoa que foi hostilizar. Ele estava andando na rua, ele foi provocado. Né? Até certo ponto a gente tem que levar em consideração que ninguém tem sangue de barata. Apesar de ter 41 anos, o Renato ainda está começando na política, praticamente, né? E a gente tem que entender também que tem muito aprendizado ainda. Coloque a sua opinião aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. A sua inscrição no canal é muito importante. Se eu deixei você chateado ou chateada com a opinião, eu quero lembrar você que esse é um canal em que eu trabalho com muita transparência aqui, e eu trabalho aqui colocando algo que eu considero ser o meu coração e a minha consciência, que isso também é muito importante, né? Mesmo que você discorde, mesmo que eu tenha deixado você chateado ou chateada, ainda prefiro ser honesto com tudo que eu faço aqui e verdadeiro e transparente. Não se esqueça, a gente tem aquela dica especial da renda extra, hein? Estamos no feriado para muita gente, tem gente que trabalha. Eu tô aqui na quinta-feira trabalhando. Estamos no feriado, mas se você tem um tempo a mais, e você está descansando, existe essa oportunidade de você trabalhar e ter uma renda extra. Muita gente agora está aproveitando 2 horas, 1h30 do feriado para trabalhar um pouquinho com o celular, para ganhar um dinheirinho. Agora, no feriado. E você pode ser uma dessas pessoas, tá? Nesse feriado prolongado, muitas pessoas estão aí, vai lá, tá na praia, chegou, descansou, aquela horinha ali, vai lá, trabalha um pouquinho com o celular, né? Deitado na rede, e você tem um dinheirinho a mais. Entra aqui no primeiro comentário fixado que eu mesmo explico para você. Então você vai nos comentários, tem lá uma postagem que eu faço lá. Lá em cima tá escrito assim, renda extra, e aí você vai ter um link, aí você clica nesse link que tá lá na renda extra, e você vai direto pro WhatsApp e eu mesmo explico tudo para você, tá bom? Primeiro comentário fixado, é só entrar aqui.
E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. Você pode ajudar sendo membro aqui do canal. Avalie essa possibilidade de você ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Está com um projeto de pelo menos mais um apoiador nesse mês. Mês passado a gente não conseguiu eu tô falando um apoiador, tá? Se você pudesse ser você essa pessoa, eu vou ficar muito feliz. Um apoiador no nosso Apoia-se neste mês de novembro, que tá quase terminando, né? Tem mais 10 dias aí. Avalie essa possibilidade de você ser um apoiador, uma apoiadora do nosso apoio. Se você não puder, não tem problema, é só se você puder, se você quiser, você não é obrigado a nada. Mas tá aqui o nosso endereço de Pix, tá aqui o nosso QR Code, dê essa força pra gente, a gente quer continuar trabalhando pra você, tá bom? E pra continuar trabalhando, a gente precisa dessa força. Bom feriado, daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.